Maravilhoso, não é verdade? A gente já podia, nesse momento, ir embora, porque Deus já ministrou nos nossos corações. E aquilo que Ele queria fazer, eu tenho certeza que Ele já fez nas nossas vidas nessa noite. Queria convidar os líderes dos grupos que sentassem todos aqui, ó, nesses bancos aqui, ó. Isabel, pula para cá, por favor. Lília, senta aqui. Queria que vocês estivessem pertinhos uns dos outros, Naquinha. Se o Júlio quiser acompanhar, pode, Júlio. Não tem problema, não. Queridos, Deus é maravilhoso na nossa família, não é verdade? E nos últimos domingos, nós temos aprendido muito através da vida do profeta Neemias. E nessa noite eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, da mesma forma como Ele tem abençoado nos outros domingos, através do exemplo de vida desse profeta. Eu queria ler com os irmãos no livro de Neemias, capítulo 1. Queria que os irmãos abrissem Neemias, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos, alguns versículos desse capítulo. Amém? Todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis deste teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharia entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Concede-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era apenas o copeiro do rei. Amém. Que Deus abençoe essa palavra. Queridos, nós nesse mês de maio, é o mês da família, e nós temos meditado sobre o seguinte tema: buscando o impossível com Deus para a família. Você poderia definir o que é impossível? Se você procurar no dicionário, você vai encontrar algumas definições para essa palavra. Impossível é aquilo que não pode existir, aquilo que é difícil de acreditar, aquilo que é muito difícil de alcançar. Então nós poderíamos refazer essa frase e falar assim: buscando aquilo que não pode existir na minha família com Deus. Buscando aquilo que é difícil de acreditar na minha família
com Deus, buscando aquilo que é muito difícil de alcançar para minha família, com Deus. E eu sei, queridos, que a história de Neemias, ela nos ensina e nos faz pensar sobre muitas possibilidades. Possibilidades para a nossa vida, possibilidades para a nossa família, possibilidade de reconstruir aquilo que está destruído, aquilo que todo mundo diz que não tem jeito mais, possibilidade de dizer que aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível, aquilo que nem mesmo você acredita mais que seja possível, com o Senhor é possível, amém? A história de Neemias nos mostra as possibilidades diante da impossibilidade, nos mostra que é possível vencer o impossível. Era o 20º ano do reinado de Artaxerxes, 445 anos antes de Cristo. Israel havia sido levado ao cativeiro. E no meio daqueles que foram levados estava Neemias. Estava ele então preso em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa. E enquanto ele estava lá, Neemias foi escolhido para ser copeiro do rei. Você sabe o que um copeiro fazia naquela época? O copeiro, ele provava tudo que era servido ao rei. E para que ele provava? Porque para ter certeza que aquela comida ou bebida que estava sendo servida ao rei, ela estava boa e não tinha nenhum veneno. Porque se alguém tivesse com a intenção de matar o rei, tivesse colocado algum veneno em sua comida ou bebida, o copeiro provaria e quem morreria seria o copeiro e não o rei. Então essa função de Neemias era uma função de uma posição de altíssima confiança para o rei. Na verdade, Neemias ocupava uma função de responsabilidade, uma posição também privilegiada, porque dentre todos aqueles escravos que tinham sido trazidos de Israel, em consequência da invasão da Babilônia, à cidade de Jerusalém, Neemias havia sido escolhido para servir ao rei. Queridos, eu gostaria de, nesse momento, fazer algumas considerações iniciais. A primeira que eu quero te dizer nessa noite é que todo mundo tem problema. Não é verdade? Todo mundo tem problemas. Seja você rico, seja você pobre, seja você patrão, seja você empregado, todo mundo tem problema. Quer dizer que até a família do pastor tem problema? Sim. A família do pastor tem problema. Todo mundo tem problema. Por que todo mundo tem problema? Porque Jesus mesmo falou lá em João que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes a gente chega aqui na igreja, olha aquela família toda arrumada, bonita, e fica pensando assim, poxa, como eu queria ser como aquela família, como eu queria ter aquela família, ou como eu queria que a minha família fosse como aquela família. Eles parecem que não têm problemas, estão sempre bonitos, alegres, têm um bom carro, têm uma boa casa, têm bons filhos. Parece que eles não têm problema. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, só eu que tenho problema. Queridos, todos nós temos problemas. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela tem problema. Sabe a que está atrás? Ela tem problema. A que está na frente tem problema. Todos nós temos problemas. E a segunda coisa que eu também queria dizer para você nessa noite é que todos nós temos problemas, mas por maior que seja o seu problema, tem sempre alguém com um problema maior que o seu. Sabia disso? Tem sempre alguém passando alguma coisa pior. Queridos, quando nós estamos com um problema grave, a nossa tendência é pensar assim, poxa, o meu problema é o pior de todos, é o maior de todos. Esse não tem solução. Mas eu quero falar para você que por maior que seja o teu problema, tenha certeza que tem alguém com um problema pior que o seu ou maior que o seu. Neemias tinha problema? Sim, Neemias ele tinha sido levado escravo, ele estava preso. Mas Neemias tinha comida. Ele tinha acesso à cozinha do rei. Ele podia comer comidas boas. Mas e Jerusalém? Como estava? A Jerusalém estava destruída. Portas e muros destruídos. E o povo que estava lá estava passando fome. Neemias tinha comida. Mas o povo que estava em Jerusalém estava passando fome. Mesmo Neemias tendo problemas, tinha gente pior que ele. Lá em casa, meus queridos, nós temos tentado lembrar dessa verdade.
E esse início de ano nós tivemos algumas surpresas. E quando os problemas vêm, às vezes a gente fica triste, chateado, a gente não queria que acontecesse, a gente pensa assim, poxa, por que aconteceu? Poderia ter sido diferente. Mas graças a Deus que Deus tem sempre levantado um dos dois para lembrar que em tudo dai graças. Quando não sou eu ou o Daniel, a gente olha um para o outro. Não vamos reclamar. Em tudo dai graças. Tem pessoas piores, tem situações piores. E se você pensar, queria perguntar a você uma coisa. Se você ama a Deus, querido, você ama a Deus? Amém? A palavra de Deus diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus tem um propósito. Se você ama a Deus, Deus tem um propósito no seu problema e na sua luta. Lembre disso. A mensagem de Neemias, nessa noite, que Deus quer falar ao seu coração, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem profunda nas nossas vidas e que quer nos levantar, nos sacudir, nos tirar da nossa posição confortável. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês através dessa mensagem é que uma coisa nós temos em comum. Certo? Aliás, mais de uma coisa. Nós frequentamos a mesma igreja, nós temos o mesmo pastor, nós estamos morando talvez na Califórnia, todos nós. Mas tem mais uma coisa que nós temos em comum. Todos nós temos problemas. Só que apesar dos meus problemas, Deus quer me usar para abençoar vidas. Amém? Você pode repetir? Apesar dos meus problemas, Deus quer me usar para abençoar vidas. A primeira coisa que eu aprendo com esse copeiro chamado Neemias é que mesmo eu tendo problemas, eu posso ser usado por Deus para abençoar vidas. Eu acredito que Neemias estava numa posição confortável. Dentro do palácio, gozando de regalias, tendo comida. Mas aquele homem resolveu se importar com a vida das outras pessoas. Sabe, às vezes tem gente que fala assim, poxa, eu não vou me envolver, eu não posso me envolver porque eu estou cheia de problemas. Se nós esperarmos que os nossos problemas sejam resolvidos para que nós possamos nos envolver com a obra do Senhor, nós nunca vamos nos envolver. Porque os problemas sempre estarão, sempre virão. No mundo tereis aflições. O Senhor não falou assim, o mundo vai ser um mundo de paz. Paz nós vamos ter no céu, meus queridos. Os problemas vão acabar no céu. Mas enquanto você está na terra, não é ser pessimista. É a palavra do Senhor que nos diz assim. Então, Deus quer nos usar apesar dos nossos problemas. Olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 3. Eu vou ler para os irmãos. Irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, que concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Sabe o que esse texto está dizendo? Que os crentes pobres da Macedônia, eles estavam com problemas, mas eles estavam ajudando os pobres da Judeia. Eles estenderam a mão para ajudar aquelas pessoas. Querido, mesmo que você tenha problema, você pode ajudar os outros. Eu quero te mostrar outro texto em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola na nossa tribulação. Para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? Deus, olha que coisa maravilhosa, Deus nos consola, nos ajuda na nossa tribulação, para quê? Para que nós possamos ajudar os nossos irmãos que também estão em tribulação.
Precisamos deixar o egoísmo de lado. Nós vivemos num mundo em que o eu, e nós acabamos sendo absorvidos por isso. Nós precisamos pensar nos nossos irmãos, precisamos parar de olhar apenas para nós e olhar em volta as pessoas que estão com problemas. Porque a palavra de Deus diz, Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Queridos, isso é princípio bíblico. E Neemias resolveu colocar em prática esse princípio bíblico na vida dele. Ele resolveu se envolver com problemas dos seus irmãos. O seu envolvimento e a sua preocupação, ela está nítida. No capítulo 1, versículo 2. Quando o seu irmão chega, Anani, ele chega para Anani e fala assim, meu irmão, e os judeus que escaparam? Como que eles estão? Como está Jerusalém? Como estão os nossos irmãos? Irmãos, ele poderia ter ficado quieto, ele poderia não ter perguntado nada, ou ele poderia ter perguntado e não ter se importado com aquela situação. Mas ele pergunta, e Neemias, ele mostra essa preocupação com aqueles que ficaram, e ele pergunta porque realmente ele mostrou essa preocupação. Ele mostra preocupação com todas as famílias que ficaram ali no cativeiro. E eu pergunto você nessa noite, como Neemias, como estão as famílias da nossa igreja? Como está a sua família, meu querido? Como estão os jovens dessa igreja? Como estão os seus filhos? Como está o seu filho? Como está a sua filha? Como está o seu esposo? Como está a sua esposa? Eu não sei se você tem tempo para se preocupar com isso. Eu não sei se você passa o seu dia atarefado, que você não tem tempo para conversar. Mas nós precisamos perguntar. Nós precisamos saber como eles estão. Nós precisamos cuidar das nossas famílias. Nós precisamos cuidar das famílias da nossa igreja. Nós precisamos cuidar das famílias que estão lá fora. Amém, igreja? Quando eu olho a atitude de Neemias, eu vejo claramente o que Deus deseja para nós como igreja. Uma igreja que não foi criada para ficar aqui dentro de um lugar trancada. Uma igreja que foi formada para fazer diferença neste mundo. Uma igreja formada por pessoas que foram chamadas para ser sal da terra e luz do mundo. Uma igreja que foi chamada para cumprir o propósito do Senhor. E para cumprir esse propósito, recebeu toda a autoridade do Senhor. O Senhor nos deu autoridade. Lá em Lucas 10, 19 diz assim, eu lhe dei autoridade para quê? Para pisar sobre as cobras, sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Queridos, essa autoridade não foi dada somente para o pastor. Essa autoridade foi dada a você. Amém? Essa autoridade foi dada à igreja, não ao templo, mas a você, a mim, a todos nós. E não somente a igreja está aqui para fazer diferença, recebeu essa autoridade, mas o Senhor deu também a presença do Espírito Santo sobre nós. A igreja está aqui para fazer diferença neste lugar, na Califórnia, aonde nós estamos. Nossa igreja está aqui para alcançar vidas, para restaurar famílias, porque Deus nos deu a autoridade e nos deu também a unção. A presença de Deus estava sobre a vida de Jesus, e Jesus foi embora, o Espírito Santo veio sobre nós, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Eu queria que você lesse esse versículo comigo, Lucas, capítulo 8, versículo 18. Vamos, igreja, leia junto comigo esse versículo, Lucas 4, versículo 18. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós nessa noite. Vamos esperar que o Rogério colocar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Aleluia! O Senhor nos deu essa autoridade e nos deu essa unção. O Espírito Santo está sobre nós para tudo isso, meu querido. O Deus que habita em nós, agindo em nós, através de Deus,
para te abençoar. Igreja Brasileira da Bay Area, é hora de se envolver. É muito bom estar aqui em comunhão com os irmãos. É muito bom nós estarmos em grupos, às vezes em comunhão num churrasco, em comunhão no aniversário, em comunhão na casa de algum irmão. Mas, queridos, esse não é o propósito de Deus para a nossa igreja. É a comunhão, mas o Senhor quer muito mais que isso. O Senhor quer te usar para alcançar vidas que estão lá fora. Ele quer te usar para restaurar famílias. Ele quer te usar para alcançar aquele que está perdido. É isso que Deus quer para a nossa igreja. Como igreja, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos fazer alguma coisa. O lugar de batalha não é aqui dentro. O lugar de batalha é lá fora. No seu trabalho, aonde você está, com as pessoas que estão ao redor, com as pessoas que você encontra na academia, com as pessoas que você encontra no seu trabalho, na faculdade, no colégio, seja onde for, aonde você estiver, é ali que Deus quer usar. Muitas vezes nós colocamos essa responsabilidade sobre os ombros do pastor e a gente pensa assim, se você estivesse lá na igreja para ouvir essa palavra. Querido, abra sua boca e fale do amor de Deus. Não espere que a pessoa chegue até aqui à igreja. Fale do Senhor. Talvez ela não terá essa oportunidade. Talvez você teve a única oportunidade e você pode ter perdido essa oportunidade. Aonde Deus te colocar, abra sua boca para falar do amor de Deus. Nós temos perdido isso, queridos. Deus deseja nos usar. Antes de Jesus subir aos céus, Ele nos deixou uma palavra. Ele nos deixou um ide. Ele falou, ide. Não falou assim, venham. Ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Deus nos chamou para cumprir este ide. Deus nos chamou para cumprir essa palavra. Precisamos entender como igreja que esse ide é para todos nós. Não é somente para a liderança. Esse ide não é somente para os líderes dos pequenos grupos. Esse ide não é somente para o pastor. É para cada um de nós que estamos aqui na igreja. Muitas vezes nós temos sido omissos e não perguntamos nada, como está, porque nós não queremos nos envolver. Não é verdade? Às vezes você faz aquela pergunta assim, tudo bom? Porque você quer só tudo bom. E você não olha para a pessoa e fala, realmente está tudo bem com você, meu querido? Está tudo bem, meu irmão, com você? Olha para mim. Por quê? Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai se envolver com problema. Não é verdade? A pessoa vai começar a abrir o seu coração e ela vai começar a contar o que está passando. Eu quero me envolver com o problema dos outros, já tem tanto problema. Mas é isso que Jesus estava mandando a gente fazer? Tem que pagar um preço, querido. Jesus, Ele quer nos usar para abençoar vidas. Mesmo eu tendo problemas, Deus quer me usar para abençoar vidas. Deus quer que você se envolva, que você pergunte. Quando Neemias pergunta ao seu irmão a situação do povo, ele responde. E ele fala assim, olha Neemias, lá no versículo 3 do capítulo 1. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam muito sofrimento e humilhação. O muro foi derrubado e as suas portas estão destruídas. Queridos, a situação era triste. O povo dele estava sofrendo. Ele estava ali, mas ele tinha regalias, mas o povo dele estava sofrendo. E Neemias, talvez, poderia ter pensado assim, não, o que eu posso fazer? Deixa isso para lá, vou fingir que eu não ouvi. Né? Porque às vezes a pessoa vem desabafar e você não quer se envolver. Não, calma aí que eu vou ali, já volto. Depois a gente conversa, eu te ligo. Depois a gente vê, na verdade, às vezes a gente foge porque não quer se envolver, mas não. Neemias, ele chorou, ele se angustiou, ele ficou perturbado emocionalmente com aquela notícia. Ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Ele recebe uma notícia que mexe com ele e ele chora. Ele sente a dor daquele povo. Pensa por um instante, queridos, no que isso realmente significa. Seria muito fácil para ele não se preocupar com o problema daqueles irmãos.
Ele poderia ter deixado isso de lado. Mas em vez disso, ele chora, ele jejua. Ele poderia ter ali começado a comer para tentar esquecer daquele problema, resolver a sua ansiedade ou beber. Mas não, Neemias ele começa a jejuar. Queridos, nessa noite, Deus quer te convidar para chorar com os que choram. Não somente se alegrar com os que se alegram. É muito bom, né? Se alegrar com os que se alegram. É muito bom estar no aniversário. É muito bom nós estarmos sempre felizes com os nossos irmãos. Mas existem pessoas aqui mesmo na nossa igreja que estão sentindo dores. Existem pessoas não somente aqui, mas lá fora, que estão doendo, que estão com os corações doídos, que estão com famílias destruídas. Você tem chorado por essas pessoas? Você tem orado por essas pessoas? Você tem jejuado pela vida dessas pessoas? Pense por um instante sobre isso. Tem pessoas que ficam somente lamentando o problema, não é verdade? Vem aquele problema e ela lamenta, mas não busca em Deus, em oração, a solução daquele problema. Às vezes gastam 1 hora na televisão, 1 hora na internet ou 2 horas, mas não gastam 15 minutos para tentar resolver o problema através da oração. E aí, às vezes, quando a situação está lá no fundo do poço, aí ela pede socorro, porque já não tem mais jeito. E aí, talvez, naquela situação já poderia ter sido resolvida através da oração. E já está tarde, a situação já piorou. Aquele homem, Neemias, ele foi buscar a solução em Deus. Ele foi pagar um preço em oração pela vida dos outros. Ele ajoelhou, ele lamentou, mas ele começou a orar, ele começou a jejuar. Eu pergunto a você, quantas vezes você já orou e já jejuou pela sua família? Você já orou e já jejuou pela vida do seu filho? Pela vida da sua filha? Pela vida do seu marido? Deus quer que você interceda, meu querido. Às vezes a gente fica só pedindo oração. Irmão, ora por mim. Fulano, ora por mim. Deus quer que você interceda, que você ore, que você ajoelhe, que você busque a Ele, clame a Ele por socorro, porque só Ele pode dar a solução para o seu problema, amém? Deus quer que você faça alguma coisa. Neemias, ele começou a orar e jejuar. Clame pela sua família. Como nós cantamos aqui essa canção, Deus da família, vem minha casa abençoar, vem meu lar edificar. Nós precisamos clamar pelas nossas famílias, queridos. O inimigo tem tentado destruir famílias. E nós precisamos clamar pelas nossas famílias, porque Neemias, ele demonstra que nos momentos em que ele sente dor, impotência, ele busca a solução em Deus, aquele que pode socorrer, aquele que pode ajudar. Ele faz as palavras de Davi, na vida dele estarem presentes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A palavra do Senhor, o Senhor está com você, meu querido. Seja qual for a situação, seja qual for o problema que você está passando, Deus está com você. Deus deseja que você abra sua boca e comece a clamar, e comece a jejuar e buscar a presença do Senhor. Queridos, e aí a gente vê como Neemias era um homem de Deus, como Neemias era um homem de oração. E aí queria que você voltasse lá no capítulo 1, acompanhasse a oração de Neemias, quando Neemias clama por a vida daquele povo. Músicos da igreja, equipe de louvor, pessoas do coral, olha só que demonstração de adoração. Olha como Neemias era um verdadeiro adorador. O versículo 5, sabe o que Neemias fala? Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso. Ele começa a sua oração exaltando o nome do Senhor, glorificando aquele que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele começa a glorificar, ele começa a dizer sobre a majestade do Senhor, sobre a soberania do Senhor, e ele começa a declarar isso ao Senhor. Eu estou falando com um Deus que pode resolver o meu problema. Eu não estou falando com um Deus
de barro ou um Deus de pedra. Eu estou falando com um Deus vivo, que pode me responder, um Deus que está atento às minhas orações, um Deus que está do meu lado, um Deus que não me abandonou. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que Neemias estava clamando. E no versículo 6 e 7, ele não somente adora, mas ele reconhece que ele não é nada, que ele é pó. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo, dia e noite. E ele fala, confessa os pecados que nós cometemos, temos cometido contra ti. Queridos, você está cheiroso nessa noite? Você passou perfume? Esqueceu de passar? Você, na verdade, não está cheiroso. Cheiroso é esse perfume que você colocou. Porque se você ficar um dia sem tomar banho, misericórdia, não é verdade? Se você ficar 2 dias, ninguém consegue chegar perto de você. Porque nós somos pó. Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Nós não somos nada, mas na presença do Senhor nós somos tudo. Mas nós devemos reconhecer isso diante do Senhor. E Neemias, ele reconhece. E não só ele reconhece, ele se inclui na sua oração como pecador. Ele poderia ter orado assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou tão bom, eu venho à igreja, eu dou meu dízimo, eu estou trabalhando na igreja, por que eu estou passando por isso? Mas não, Neemias falou assim, Senhor, eu confesso os meus pecados, eu confesso os nossos pecados. Ou ele poderia também ter orado dessa maneira, falado assim, Senhor, tenha misericórdia daquele povo pecador. Eles estão passando por isso porque eles pecaram. Não, Neemias, ele se humilha na presença do Senhor. Ele fala, Senhor, nós temos pecado contra ti. Perdoa-nos, Senhor. E ele reconhece quanta humildade na vida de Neemias. E ele coloca diante do Senhor tudo isso. Não havia soberba, porque Deus não se agrada de pessoas soberbas. Mas Deus, ele gosta de pessoas humildes. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Aproxime-se do Senhor com humildade, meu querido, porque esse é o segredo da sua vitória. A oração de Neemias nos ensina como obter vitória diante de uma impossibilidade. E ele então, ele exalta o nome do Senhor, ele se humilha na presença do Senhor, confessa os seus pecados, mas no versículo 8 e 9, ele começa a declarar a palavra do Senhor. Neemias faz uma coisa muito interessante na sua oração. Ele faz uma oração baseada na palavra. E ele começa então a relembrar das promessas do Senhor. E ele começa a trazer à memória aquilo que poderia trazer esperança na vida dele. Então ele traz isso à memória. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor há poder. Eu não precisaria falar nada aqui nessa noite, mas só de ler a palavra do Senhor, Deus, ele faz a obra. Amém? Você crê nisso? Aleluia! E assim, Neemias fez, ele começa a declarar a palavra. Senhor, a tua palavra diz que para Deus nada é impossível. Se eu pedir alguma coisa em teu nome, tu irias fazer. Senhor, eu não tenho que ficar inquieto por coisa alguma. Eu tenho que lançar a minha ansiedade ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. E ele começa a declarar as promessas. E a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Deus vela em cumprir a sua palavra. Aleluia! Deus vela em cumprir a sua palavra. É isso que o Senhor faz. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, meu querido. Então declare a palavra na sua família, na sua oração. E versículo 11, ele vai, no final, ele pede aquilo que ele precisa. Ele não chega logo na sua oração pedindo, como muitas vezes nós fazemos, né, irmãos? Às vezes a gente ajoelha na presença do Senhor, tem misericórdia, faz isso na minha vida, faz aquilo. Mas não, Neemias deixou por último. Mas ele pede especificamente. Ele sabe pedir. Precisamos saber pedir também, queridos. Ele fala assim, concede que eu seja bem-sucedido hoje.
o teu servo, e dá-me mercê perante esse homem. Durante esse momento de oração e jejum, o Senhor falou com Neemias. E Deus deu uma palavra para ele. E Deus falou com ele: é você que eu quero usar. Mas a pessoa que você precisa orar é pelo rei. E ele fala aí desse homem. Quem era esse homem no versículo? Ele estava orando pelo rei. Senhor, concede-me graça perante esse rei. Ele não falou assim: ah, Senhor, tu sabes de tudo. E não ora e não fala. Não, ele pediu especificamente: Senhor, me concede graça perante esse rei. O Senhor, queridos, quer ouvir da sua boca aquilo que você precisa. O que você precisa nessa noite, querido? Peça ao Senhor, porque Ele quer te dar. Peça especificamente. Nós devemos ser específicos. E o segundo ponto dessa mensagem é que nós falamos aqui no início. A primeira coisa, que apesar dos nossos problemas, Deus quer me usar para abençoar vidas. Amém? Mas a segunda coisa que eu quero deixar no seu coração nessa noite é que quando eu começo a ajudar os outros, os meus problemas começam a ser resolvidos. Amém? Queridos, nessa noite o Senhor quer te dar a resposta do seu problema. Comece a ajudar os outros. Não espere o seu problema ser resolvido. Comece a se colocar na presença do Senhor para que Ele possa te usar. A partir do momento em que Neemias se colocou na presença do Senhor, Deus começou a agir ao favor de Neemias. Aqueles momentos em que ele passou na presença de Deus, foram 4 meses de oração e jejum. E ele ficou ali na presença do Senhor. E Deus começou a falar com ele. Começou a revelar os planos. Começou a dar as estratégias. Começou a conversar. Ele tinha um momento de comunhão. Às vezes a gente gasta um dia e pensa que tudo vai ser resolvido em um dia. Deus pode nos responder em um dia. Mas às vezes a nossa vitória ela vem por etapa. É um processo. E você começa nesse processo até que Deus cumpra tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Você entende, querido? Amém? Esse processo é difícil, mas é necessário. Porque nesse processo, Deus molda as nossas vidas. Ele recebe então chamado. O Senhor fala com ele: Neemias, eu quero te usar. Mas eu, Senhor, um copeiro? Quem sou eu? Ele poderia ter falado isso, não é verdade? Quem sou eu para sair daqui, para tu me usares? Você pode às vezes pensar: mas quem sou eu para ser um líder de pequeno grupo? Quem sou eu? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho bagagem, eu não fiz o seminário. Queridos, Deus quer te usar assim mesmo. Amém? Deus quer te usar da maneira como você é. Deus quer fazer a obra através da sua vida. Neemias, ele se colocou à disposição diante do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que Deus acredita em você. Amém? Deus acredita em cada um de nós. Deus acredita no nosso potencial, mas você também precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que você pode ser usado por Deus. Você precisa tomar posse da palavra que o Senhor Deus deu para nós. Agora você também precisa acreditar que Deus pode usar você no PG, no pequeno grupo, para salvar vidas. Amém? Nós queremos, queridos, que a nossa igreja esteja envolvida para trazer vidas para Jesus. Nós não queremos apenas um momento de comunhão. Nós queremos multiplicação. Amém? Para que o pastor seja glorificado? Não. Para que a Sandra seja glorificada? Não. Para que os líderes sejam glorificados? Não. Mas para que o Senhor seja glorificado. Deus nos chamou para pescar as pessoas. E é momento de nós fazermos alguma coisa. E eu tenho certeza que daqui para frente nós ainda faremos um culto para agradecer e celebrar as vidas que serão salvas. Amém? Nós vamos testemunhar a igreja. Nós vamos trazer vidas para Jesus, porque o trabalho é meu e seu. O trabalho é nosso. Nós vamos edificar vidas. Nós vamos edificar famílias nesse ano de 2013. Aleluia. Essa era uma grande tarefa que para muitos era impossível. Do ponto de vista humano, era impossível. O próprio rei Artaxerxes, ele tinha impedido
certa ocasião, de que aqueles muros tivessem sido construídos, continuassem a ser construídos. Ele impediu, mas Neemias orou e Deus começou a agir. Deus começou a agir naquela ocasião. E certa ocasião, Neemias estava ali servindo e o rei percebeu que ele estava triste. E aí o rei pergunta a ele: por que você está triste? Aquele momento, o rei poderia ter ficado com raiva de Neemias porque ele estava triste na presença do rei. Mas não. O rei pergunta a ele: o que você quer, Neemias? Neemias fala assim: olha, rei, eu estou muito triste, porque a minha cidade, a cidade onde os meus pais foram sepultados, ela está destruída. As portas estão destruídas. Eu estou triste. E o rei pergunta: e o que você quer? Neemias, então, ele pede, porque Deus começa a abrir a porta ali naquele momento. Deus começa a agir naquele momento na vida de Neemias. E aí, sabe o que o rei faz? O rei fala assim: olha, então eu vou te dar cartas para você passar pelas províncias. E não somente carta para você passar pelas províncias, mas também pela floresta. Mas você não vai só com cartas não, Neemias. Eu vou te dar o material. Leva o material para você construir. E eu não vou te dar só o material, não. Você vai levar esses homens aqui para te ajudar na construção. Olha só o que Deus faz. Deus faz aqui mais do que nós pedimos e pensamos. Deus abriu as portas para a vida de Neemias ali naquele momento. Neemias, ele recebe, mas no final, queridos, ele recebe tudo isso e ele não se glorifica. Ele fala assim: tudo isso eu consegui por causa da mão de Deus. Ele reconhece a mão de Deus na vida dele. Às vezes a gente pensa assim: eu consegui passar foi porque eu estudei. Queridos, você estudou, mas se não fosse o Senhor, você não teria passado. Eu consegui esse carro porque eu trabalhei. Se Deus não tivesse te dado saúde, você não teria esse carro. Foi Deus que te deu. A sua casa foi Deus que te deu. A sua família foi Deus que te deu. E o segredo da nossa vitória está aí. Reconheça a Deus em tudo. Aleluia! Reconheça que a boa mão do Senhor fez isso na sua vida e tem feito na sua vida. Às vezes você pode perguntar assim, nós já estamos no final: quem sou eu para fazer alguma coisa? Não é verdade? Quero te dizer nessa noite, queridos irmãos, líderes que já estão se colocando à disposição do Senhor. Nós treinamos 25 pessoas que estarão começando o trabalho na nossa igreja. Mas não serão só essas 25 pessoas. Nós queremos que você também se envolva. Nós sabemos que existem pessoas aqui na nossa igreja que são capazes. Deus pode te capacitar para abençoar vidas. Deus pode te tocar para abrir o seu lar nessa noite, para que você possa fazer um culto na sua casa. Amém? Deus quer te usar de alguma maneira, querido. E essa é a oportunidade que Deus te dá para você se envolver. Você é muito importante para o Senhor. Deus, Ele quer te usar. Deus está te chamando para uma obra. Deus chamou Neemias para reconstruir muros. E Deus está te chamando para reconstruir famílias, vidas. E Deus já começou a te chamar. E eu quero dizer para você que quando você começa a obra, não é fácil. Não é. Irmãos que são líderes, que vão ser, as lutas virão, os empecilhos, Sanbalat e Tobias, que é a outra parte da história. Esse capítulo de Neemias, esse livro de Neemias tem muita coisa a nos ensinar sobre liderança, sobre ministério. Eles se levantaram para impedir a obra. Mas sabe o que Neemias falou? Quando ele estava fazendo a obra e eles quiseram atrapalhar e tirar Neemias do foco, Neemias falou assim: olha, eu não tenho tempo para essas coisas. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Vocês podem ficar tentando aí, mas eu não vou sair daqui, porque eu tenho uma obra para fazer. E ninguém vai impedir a obra que eu tenho a fazer para o Senhor. Amém, queridos? Ninguém pode impedir. Os invejosos não podem impedir. O inimigo não pode impedir. Ninguém poderá impedir a obra que Deus tem na sua vida.
aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, ninguém poderá impedir. Aleluia! Ninguém poderá impedir. E Neemias, ele continua a obra, mesmo com os empecilhos. E para a glória do Senhor, em 52 dias, metade daqueles muros estavam levantados. Aleluia! Porque a boa mão do Senhor esteve sobre a vida de Neemias. A boa mão do Senhor estará sobre a minha vida, sobre a sua vida, nesse ano de 2013. Levante-se, querido, neste momento e comece a trabalhar para o Senhor. Comece a se envolver, porque é isso que o Senhor faz. E é um versículo muito conhecido por nós, Neemias 8:10. Sabe o que diz? Você conhece. A alegria do Senhor, a nossa força é. As tristezas vêm, os problemas vêm, mas a alegria do Senhor, a nossa força é. Eu quero convidar você que é líder, que vem aqui à frente nesse momento. Queridos, eu quero neste momento consagrar, nós queremos orar e consagrar essas vidas ao Senhor, porque esse é um culto de consagração ao Senhor. Eles não são mais especiais que você, mas nós queremos ver você num próximo culto de consagração, aqui na frente, amém, queridos? Para ser consagrado ao Senhor, para ser um líder de um pequeno grupo. Essas pessoas estão recomeçando este trabalho. Nós estamos convocando essas pessoas para reconstruir muros. E você pode fazer parte também dessa reconstrução. Basta você se envolver. E enquanto você não é um desses líderes, você poderá nessa noite se inscrever em um dos grupos e se envolver nessa obra. Essa noite é uma noite que nós queremos convocar você para reconstruir muros, para se envolver. Vamos colocar de pé neste momento. Deus quer usar a sua vida para reconstruir os muros. E eu tenho certeza que as pessoas que forem usadas, se colocarem nessa obra, serão abençoadas. Um certo reitor de uma universidade, ele falou certa vez uma coisa: 3 tipos de pessoas há no mundo: as que não sabem o que está acontecendo, as que veem as coisas acontecendo e as que fazem as coisas acontecer. Vou repetir para você: as pessoas que não sabem o que estão acontecendo, as pessoas que veem as coisas acontecendo e as que fazem as coisas acontecer. Neemias, sem dúvida, ele fazia as coisas acontecerem. E você? Em que grupo você vai se encaixar nessa noite? Que você possa ser, nessa noite, edificado, abençoado com esta palavra. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida, meu irmão, e a nossa igreja. Faça parte desse trabalho. Eu queria chamar o pastor Ribamar, que nesse momento ore ao Senhor. E nós queremos consagrar essas vidas ao Senhor. Quero dizer que um dia havia uma discussão na igreja, porque as pessoas queriam ser de um grupo do apóstolo Paulo, outro queria ser de Cristo, outros queriam ser de outro e outros de outros. Nossa igreja, graças a Deus, fique registrado isso. Nós chamamos pastor Carlito aqui primeiro. Ele veio, falou para nós o que era o grupo pequeno. Depois nós chamamos o pastor Wander, e o pastor Wander também falou sobre isso na nossa igreja. Aí depois eu me conscientizei disso, vi que precisava de uma pessoa específica para trabalhar com isso, e chamei a Sandra para trabalhar conosco como ministra de grupos pequenos. E ela também começou a orar e separou vocês que estão aqui, certo? Vocês todos que estão aqui para continuar o trabalho. E o que eu quero dizer para vocês que estão aqui me ouvindo, vocês que são líderes, eu estou dando o direito que cabe a mim, a vocês, de pregar a palavra de Deus para minhas ovelhas. Isso é coisa séria. Eu estou dando para vocês aqui uma carta de confiança de que vocês vão falar aquilo que nós estamos passando por líder de vocês, que é a Sandra. Tudo que vai acontecer no grupo familiar é o que acontece no culto. A mensagem aqui da Cláudia, a mensagem do pastor Ribamar, da Sandra, vai ser falada e discutida por vocês.
E vocês vão ser os facilitadores. Nada mais, nada menos do que a gente fala. Porque a gente sabe o que está falando. Então quando o pastor põe Cláudia para pregar, quando põe Sandra para pregar, quando põe William para pregar, quando põe uma pessoa que vem de fora para pregar, é porque eu confio. E hoje vocês estão sendo consagrados como mulheres e homens jovens da minha confiança. Isso é sério, tá bom? Muitos de vocês já fazem parte. Alguns de vocês estão entrando agora. Então, a igreja está olhando para vocês. A igreja hoje não só confia no pastor, mas não somente na Sandra, mas em vocês. Então nós queremos apresentar a vida de vocês. Queremos dizer a Deus para que Deus tome conta da vida de vocês. Porque vai haver momentos em que vocês vão pensar que vocês são alguma coisa. E é nesse momento que a gente tropeça. Então, toda vez que eu subo para falar, a Sandra, alguma pessoa sobe aqui para falar, pede misericórdia para Deus e para descer mais ainda. Para não chegar ali e falar, ó, pastor, um bom sermão. Não, põe em prática o sermão que você está aprendendo. Põe em prática as mensagens que esses homens e essas mulheres vão passar para vocês. É isso que nós queremos. E nós vamos orar agora. A igreja vai participar, porque isso aqui é um novo momento na nossa igreja. Uma nova era na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja que cresce. Nossa igreja é uma igreja que tem responsabilidade. Nossa igreja é uma igreja que quer levar você para o céu. Nossa igreja, isso aqui que está acontecendo é um sonho de 12 anos sendo realizado hoje. Você está nesse culto, você está aí, como é que se diz? Presenciando uma das coisas mais importantes, porque cada vida dessa que vai ganhar outras vidas, e cada grupo desse vai ganhar outros grupos. E nós não vamos ter amor por grupos, nós não vamos ter amor por sentimentos de que está perto um do outro, nós vamos ter amor por pessoas. Vidas é que precisam ser saqueadas do terreno de Satanás. Eu vejo aqui outros grandes nomes que poderiam estar aqui, outras grandes pessoas poderiam estar conosco aqui, mas vai chegar o seu tempo. Nossa igreja já tem muito talento. Tem Patrícia, que é também do meu grupo de pregação. Tem tanta gente que pode ser usada aqui, mas vai chegar o teu tempo. Tem pastor de jovem que está vindo. Tudo vai estar trabalhando com grupos. É bênção do Senhor. Nós vamos começar daqui uns dias, lá em Brisbane de novo. Igreja crescendo para o lado de lá, igreja crescendo para o lado de cá. Nós queremos explodir essa área. Nós não vamos parar, tá bom? Coloca a sua mão em direção a esse grupo. Nós vamos, e vocês abaixem suas cabeças, vocês. Vou pedir para vocês não ajoelhar não. Somente eu quero que vocês abaixem sua cabeça. E agora, como pastor dessa igreja, quero consagrar a vida de vocês. Pai, na autoridade que me foi concedida como o anjo dessa igreja, como pastor, que o Senhor que me colocou aqui há 12 anos atrás, há 17 anos como congregação, eu hoje realizo o meu sonho de ver a nossa igreja, que já teve no passado, mas não de uma forma como essa, um sonho concretizado, ver 20 e poucas pessoas treinadas para sair a campo e pregar a tua palavra. Então eu os consagro e as consagro, ó Deus, como homens e mulheres de Deus, que vão levar a tua palavra, discípulas do Senhor e discípulos do Senhor. E que o Senhor seja com eles por onde quer que eles andem. Que o Senhor, ao acordar e ao levantar, ao entrar e ao sair e ao deitar, o Senhor esteja com esses homens e essas mulheres. E se uma coisa acontecer com algum aqui, se por acaso algum cair, o cair é do diabo, mas o levantar é de Deus, diz a tua palavra. E o Senhor vai levantar. Não deixa o diabo desanimar ninguém. Por quantidade no grupo, Pai, nós não estamos atrás de quantidade, nós queremos é qualidade. Então, Deus, em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor desses homens e essas mulheres. Pai, nós queremos também, em nome de Jesus, colocar sobre a vida da Sandra a autoridade pastoral desse grupo. Ela é ministra desse grupo. Nós delegamos agora, ó Deus, e impomos
e imponho a minha mão, juntamente com o Espírito Santo do Senhor, sobre a vida dela, para que ela tenha autoridade de exortar na palavra a cada um que, por um acaso ou outro, ir contra tudo aquilo que a Sandra foi colocado para ela e que ela colocou para eles. Pai, unja a tua serva mais e mais e dê autoridade a ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós colocamos toda a igreja, os lares que vão receber os anjos do Senhor, os lares das pessoas que vão receber os anjos do Senhor, e que sejam lares abençoados, porque estão recebendo a tua palavra e estão recebendo os anjos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir esse grupo e que Deus nos abençoe, queridos. Só isso. Pode sentar, queridos.